vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Vou te adorar, Espírito em verdade, com meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar, Espírito em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, Espírito em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, Espírito em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, Espírito em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa, bendita. Amém. E é com esta oração que vamos chegando em sua casa, convidando você para se unir a nós em oração. O amor vencerá. E o amor vencerá mais do que um programa. É um convite de intercessão. É a intercessão das 11, no caso, às 10h30, porque desde o tempo da pandemia, nós entendemos que o Senhor queria algo também especial para o amor vencerá. E graças a Deus, de lá para cá, hoje, todos os dias no Amor Vencerá, nós recebemos Jesus no Santíssimo Sacramento. É um momento de graças, porque nós estamos com o Senhor. Então eu quero acolher você em sua casa, para esse momento de intercessão, de entrega. Como está o seu coração? Você que está em sua casa, você que está quem sabe no seu trabalho, ou você que vai rezar em outro horário, como está o seu coração? Esse é o momento de estarmos juntos com aquele que cuida de nós. E nós só podemos começar com a nossa mãe. Nós entramos em oração com a Virgem Maria. Nosso Pai Fundador vai dizer que Nossa Senhora está à frente do exército daqueles que querem vencer. A canção nova é a Casa de Maria. E é com ela que nós combatemos. Por isso, nós iniciamos assim. Que Nossa Senhora interceda por mim, interceda por você. Seja muito bem-vindo você em casa, que já está em sintonia conosco no programa O Amor Vencerá. E eu quero acolher com grande alegria, estava com saudades dele e ele está de volta. E hoje a providência me trouxe aqui no Amor Vencerá para encontrar com o Padre Alessandro. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Sônia, bom dia, que acolhida gostosa, porque é assim que os filhos de Deus se acolhem, né? Com carinho, com atenção, com respeito e com muita dedicação, sobretudo ao serviço de Deus. Enquanto a Sônia estava falando, né, do tempo da pandemia, eu me lembrei de quando eu comecei a participar do programa há 16, 17 anos atrás, era ainda no Estúdio Santa Clara, e eu vi como o programa foi se moldando às necessidades do tempo.
Nós vamos ver hoje na leitura que vai nos orientar na oração hoje, como que Deus ele vai formando o seu povo e dando ao povo condições de superar as dificuldades do dia a dia. Quero convidar você a colocar todas as suas intenções. Daqui um pouquinho nós vamos falar das intenções aqui na barquinha de oração, mas desde já coloca no coração de Jesus a sua intenção para o dia de hoje. Não pense amanhã. Vamos buscar o maná de hoje, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. E pode ter a certeza absoluta que Deus te esperava aqui, para que você pudesse ter, nesse momento da oração do programa, um encontro muito pessoal com Ele. Ouvir o que Ele tem para te dizer e receber as bênçãos que Ele preparou para você. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Amém. E você que está acompanhando pelo YouTube, por que não compartilhar esse momento de graça com quem você ama? Compartilhe a fé. Jesus conta com você também. Quero acolher com grande alegria a Rosinalva, bem-vinda. Que bom estarmos juntos aqui no palco do Rincão do Meu Senhor. Isso mesmo, Sônia. É uma graça sempre estar com você em oração. Ora no terço mariano, ora aqui no Amor Vencerá. E como é bom estar entre irmãos. Como é bom nos unirmos neste momento de oração, de intercessão por você, por nós, por toda a família Canção Nova, por todos aqueles que necessitam neste momento de oração. Amém. Quero também acolher, aliás, Ele que acolhe cada um de nós aqui no Amor Vencerá. Sapo, a paz. Maravilha, bom dia a todos. Até que enfim você apareceu por aqui, né? Fazia tempo, hein? Já fazia sabe. tempo que... Né? O bom filho a casa torna. Seja bem-vinda, sempre seja bem-vinda. Obrigado. Maravilha, daqui a pouco a palavra de Deus chegando até a sua casa. E nós temos abraços para poder enviar e tem novidade para contar para você, família Canção Nova. Eu já começo com esta blusa que eu estou usando, intitulada com esse nome todo especial da Mãe de Jesus, a nossa Mãe Maria, né? E você percebe que em volta do nome de Maria, nós temos aqui as virtudes de Nossa Senhora, enumeradas por São Luís Maria Monfort. Então, é uma blusa com uma proposta muito especial, que nos convida a imitarmos as virtudes da nossa mãe. E muita gente não sabe dizer, né, as virtudes de Nossa Senhora. Então, esta blusa também quer recordar, é um lembrete. Precisamos sim rezar o nosso terço, mas Nossa Senhora vai ficar muito mais feliz comigo e com você se a gente imitar as virtudes dessa mãe tão especial. E é a blusa oficial do acampamento mariano, que já está chegando entre os dias 15 a 18 de maio, aqui em Cachoeira Paulista, com um tema muito especial: Maria, Mãe da Esperança. Venha renovar a sua fé aqui na Canção Nova. E além desta blusa, gente, tem mais novidades. Eu vou contar para você de primeira mão, você que está conosco no Amor Vencerá, que é este box todo especial de Nossa Senhora das Graças. Veja, é uma caixinha, é um box, e atenção, porque é uma edição limitada, tá todo especial. Aqui você vai encontrar uma foto de Nossa Senhora, e ao lado a oração de consagração à Virgem Maria. Dentro desse box também, olha só, você vai encontrar o terço, né? E a novidade desse terço aqui, olha, que ele traz aqui nesse coração as virtudes de Nossa Senhora, para que você, ao rezar o seu terço, você possa também ir pedindo, né? Maria é esta mulher orante, ela é a humilde, a mulher cheia de paciência, a mulher caridosa. Então está aqui todas as virtudes de Nossa Senhora, para que também você, ao rezar o seu terço, você possa ir pedindo a Nossa Senhora esta graça. Então é o terço e também tem a pulseira com a medalhinha de Nossa Senhora das Graças, né? Lembrando que esta medalhinha aqui, gente, foi dada a nós por Nossa Senhora. Na aparição de 1830, Nossa Senhora vai dizer, né, sobre esta medalhinha desenhada por ela, e com uma promessa que todos aqueles que trouxerem com devoção a medalha milagrosa alcançarão muitas graças. Então está aqui a pulseira com a medalhinha milagrosa dentro desse box especial. E a novidade também é esse pacotinho aqui, olha, porque é uma dezena.
E nesse pacotinho tem um panfleto onde você vai aprender a rezar, pedindo em cada Ave Maria uma virtude de Nossa Senhora. Então é a coroa das 10 virtudes de Nossa Senhora. Um presente para você crescer nessa intimidade com Nossa Senhora. Nossa Senhora quer nos moldar. Nossa Senhora quer gerar em nós o seu Filho Jesus, né? Colocando em nosso coração as suas virtudes. Então, está aqui também para você adquirir tudo isso nesse box especial. Vou fechar aqui, vou te mostrar a caixinha. Olha só como que ela ficou linda. E a gente gosta de uma caixinha, né, padre? As mulheres gostam de uma caixinha, Rosinalva. E muita gente usa também para poder colocar acessórios. Ela está toda especial. Inclusive, você pode colocar em sua casa um lugar para você guardar os terços, os rosários, né? Pode fazer dela também um lugarzinho para você colocar a sua cartinha para Nossa Senhora, os pedidos de oração. Então, é só você entrar em contato, né? loja.cançãonova.com ou pelo telefone 0 operadora 12 3186 2600. Padre, tem abraços. Sim, e lembrando que tudo aquilo que você adquire através do Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, você colabora com o projeto Dai-me Almas, que nesse mês já chegamos a 21%, subimos 7%, faltam-nos 79%, lembrando que estamos no mês especial, né, Sônia? Porque é o mês de Semana Santa, então, consequentemente, os dias úteis são um pouco menos, mas nesse tempo especial de Semana Santa, a Canção Nova estende o braço para você para pedir. Ajude a Canção Nova a chegar aos 100% na sua missão de evangelizar. E o abraço que eu quero mandar muito, mas muito, muito, muito especial é para o povo do Mato Grosso, de maneira muito especial, povo de Sinop, o povo de Sorriso. Muito obrigado por tudo. Eu já estou com saudades de todos vocês. Quero colocar aqui na barquinha de oração de maneira muito especial o Gabriel, a Vitória, a Lívia, o Bento e o José, meu lindo. Deus abençoe vocês. E na pessoa dos meus padrinhos de consagração, Vilce e Glorcinda, e nas pessoas de Giovanni e Nilza, colocar todos vocês desses dias que foram maravilhosos. Muito obrigado por tudo, rezo todos os dias por vocês, contem sempre com a oração do Padre Alessandro. E junto com esse meu abraço, que rezamos também na intenção de Vanessa Cordeiro, o Ares, eu não entendi o sobrenome. Ela pede orações para que Jesus a cure dos olhos lacrimejantes. Jesus quebra todas as pragas, maldições, inveja e jugo hereditário contra a vida dela. Ela pede que Jesus quebre o jugo hereditário. Rezamos também por Maria Áurea dos Santos. Ela diz que é a primeira vez que ela participa com doação. Quer pedir oração para os seus filhos, em especial a cura de dores e ansiedade de Clebson e as curas do seu corpo, para que o Senhor sabe de todas as dores que ela passa. Que Deus abra as portas de um emprego e que está precisando muito. Enquanto a Rosinalva traz também a sua intenção, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, Palavra de Deus nas mãos. Hoje nós vamos rezar no livro dos Números, no capítulo 21. Corre lá e pega a palavra de Deus. Rosinalva, as intenções. Colocar também por todas as famílias, tantas famílias, né, Sônia, que passam por dificuldades. Colocamos, Senhor, na barquinha de oração, as famílias, os enfermos, aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e se encontram acamados, né, nos hospitais, nas suas casas. Nós colocamos você, a sua vida e o seu impossível no dia de hoje. Creia que o Senhor, Ele ouve as suas orações e Ele age no tempo certo, na hora certa. Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. O tempo de Deus, Ele é perfeito. Amém. Tomo posse. Quero também rezar por você que está enviando para nós o seu pedido de oração. Coloco a Patrícia, que pede oração por sua aposentadoria, por todas as intenções do seu coração. Também quero colocar a Berenice, de Caxias do Sul, que pede oração também por sua família. Coloco também a intenção Camila, que gostaria de pedir oração
pela abertura de uma comunidade terapêutica. Deus abençoe, nós nos unimos em oração por você nessa intenção. E também hoje eu quero colocar, junto com o Padre Alessandro, com a Rosinalva, com o Sapo, a Assembleia dos Irmãos que está acontecendo em nossa casa de formação inicial, Lavrinhas. Lá estão as nossas autoridades, né? A partir do Padre Wagner Ferreira, primeiro sucessor de Monsenhor Jonas Abib, o Padre Jonas, está também todo o conselho da comunidade de Canção Nova e todos aqueles que foram eleitos para compor a Assembleia de Irmãos. E o que é que eles estão fazendo lá, Sônia Venâncio, né? Lá eles estão discutindo, né, o futuro da Canção Nova, como também prestação de contas, enfim. Preciso das nossas orações, né? Então a Rogerinha está lá, a Salete, a Luzia, e nós estamos aqui mantendo a programação no ar. Por isso você vai ver carinhas novas aí em horários diferentes em nossa programação, porque eles estão lá trabalhando. E eu peço muito a sua oração por todos eles que estão lá, para que de fato sejam assistidos pelo Espírito Santo. De forma particular, eu coloco meu esposo, que neste horário, né, o meu esposo Wanderson, ele é ecônomo da comunidade, ele está apresentando toda a situação financeira da comunidade para a Assembleia de Irmãos. Então, quero já colocar o meu esposo e tudo aquilo que vai gerar a partir desta apresentação. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, né? Nós vamos rezar, nós vamos meditar a palavra de Deus e vamos rezar com você. Esteja com o seu coração aberto. É Jesus que vai batendo a porta do nosso coração. Ele quer entrar. E onde Jesus chega, onde Jesus entra, maravilhas acontecem. Vamos cantar mais uma vez com a Rosinalva e eu vou caminhando ali para o ambão da palavra. Você corre aí, toma também em mãos a palavra de Deus. Vamos rezar juntos. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. E nós vamos rezar a palavra de Deus que está no livro de Números, no capítulo 21, dos versículos 4 a 9. Abra a palavra de Deus bem no início da Sagrada Escritura, livro do Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Quero dizer ao Padre e à Rosinalva que fique bem à vontade para trazer aquilo que o Espírito Santo colocar no coração de vocês, e juntos nós queremos rezar com você em casa. Deus fala conosco de diversas maneiras. Estejamos atentos. Talvez é apenas uma palavra que Deus vai se utilizar para iluminar a sua mente, a sua vida. Quem sabe um sentimento que brota em seu coração, ou mesmo uma frase. Deus quer falar conosco e Deus fala por meio da sua palavra. Então, está intitulado aqui A Serpente de Bronze. Inclusive, é a primeira leitura da liturgia de hoje.
diz assim: os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Vejam, eles partiram. Eles saem do Egito e estão a caminho da terra prometida. O nosso Deus tira os israelitas da escravidão de Faraó. E eles agora estão como? No caminho. Eles estão a caminho de uma terra prometida por Deus. E quantas vezes, a nossa vida também é assim. Eu e você, nós estamos a caminho. Nós estamos caminhando para um lugar. Mas mais do que um lugar geográfico, nós estamos no mundo, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem e nós temos uma meta definida, clara, que é o céu. Estamos a caminho. Vejam, durante a viagem, muita coisa acontece. E nesta viagem aqui não foi diferente. A palavra de Deus vai dizer que durante a viagem, o povo começou a impacientar-se. Gente, o povo ficou sem paciência. E é tão triste quando a gente perde a paciência uns com os outros, não é verdade? Uma mãe, quando ela perde a paciência com os filhos, ela chega até a ficar agressiva, grita, bate. O casal, quando um perde a paciência com o outro, eles se ferem, machucam. No trabalho também, quando nós perdemos a paciência, a gente machuca as pessoas à nossa volta. É tão triste a gente perder a paciência, é ou não é? Quantas vezes você perdeu a paciência com alguém? Ou quantas vezes alguém perdeu a paciência com você? Você machucou muita gente, e talvez muita gente machucou você. Porque quando se perde a paciência, a gente sai machucando, a gente sai destruindo as pessoas. Mas o pior é que esse povo aqui, ele perdeu a paciência com Deus, A palavra vai dizer que eles impacientaram. E o que é que eles fazem quando perde a paciência? Eles começam a protestar. Eles começam a reclamar. Eles começam a murmurar. E eles vão dizer assim: por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos no deserto? Não há comida, nem água. E já estamos, olha que palavra forte, com nojo deste alimento miserável. Gente, eles perderam a paciência e eles se põem a murmurar, se põem a reclamar. E quantas vezes eu e você também caímos nesse pecado? O pecado de tirar os olhos daquilo que Deus faz, para olhar aquilo que Deus não está fazendo. Quantas vezes nós caímos neste erro, neste pecado e ofendemos também a Deus? Veja, Deus estava resgatando eles do Egito, tirando eles daquela escravidão de Faraó, que os tratava com muita crueldade. Deus deu para eles maná, Deus estava presente no meio deles. E o que eles fazem? Eles tiram os olhos daquilo que Deus está fazendo e começam a olhar o que não tem. Eu e você fazemos isso. Quantas vezes em nosso dia a dia nós estamos tirando o olhar daquilo que Deus está realizando em nossa vida, em nossa família, na saúde, e nós começamos a olhar aquilo que Deus não está fazendo e começamos a murmurar, a reclamar. Murmuramos de tudo, Se está quente, está calor, se está frio, e assim. Mas veja só, eles se colocaram a murmurar, e o que aconteceu? Deus não gostou, gente. Deus não agradou da atitude deles. E olha só o que aconteceu. Padre Alessandro e Rosinalva, veja só o que aconteceu. Então Deus mandou contra o povo serpentes venenosas. Veja só, Deus mandou contra o povo serpentes venenosas. E o que acontecia? As serpentes os picavam. E muita gente de Israel morreu.
E quando eles viram que muita gente estava morrendo, aí sim eles se arrependeram. Eles confessaram os pecados. E quantas vezes Deus também envia para nós, permite. Deus é amor. Deus é Pai. Deus nos ama demais da conta. Mas quantas vezes Deus permite situações em nossa vida, ou mesmo o pecado causa em nós mordidas. Para quê? Para que você volte para Deus. Deus não nos quer longe. E de vez em quando Deus dá uma situaçãozinha para você lembrar que existe um Deus maravilhoso. Quantas pessoas chegam para nós testemunhando, sabe, Sória? Eu quero louvar a Deus pela minha enfermidade. Gente, não é brincadeira, não. A gente escuta direto aqui na Canção Nova. E ali na Ermida da Mãe Rainha, eu tenho a oportunidade de ouvir no Tuatu. As pessoas chegam e falam assim: eu louvo a Deus pela minha enfermidade, porque a minha enfermidade me trouxe de volta para Deus. Deus não quer mandar serpentes em sua vida, de forma alguma. Mas muitas vezes, Deus vai permitir situações para que você volte. Volte. E Quaresma é um tempo forte em que a igreja está gritando. Deus está gritando para você. Quem sabe é hoje, é nesta hora. Volte. É tempo de voltar-se para Deus. Saia dessa situação em que você se encontra sem Deus. Não vai mais à missa, não reza mais. Está aí mergulhado no seu pecado, com o coração endurecido, na escuridão, achando que você vai tocar sua vida sem Deus. Volte, volte. Hoje este amor vencerá é para você. O Senhor está dizendo e batendo na porta do seu coração: eu quero você, eu quero a sua família. Então volte. Então aquele povo, vendo que muitos estavam morrendo, e era muita gente que estava morrendo com a picada da serpente, o que eles fazem? Eles confessam o seu pecado e vão até Moisés, E vai dizer: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Gente, esta é a oração da Quaresma. Quem aqui não tem pecado, levante a mão. Na Quaresma, eu e você somos convidados a bater em nosso peito, a dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, eu fiz o que é desagradável aos teus olhos. Gente, a Quaresma é para isso. É para que a gente possa reconhecer os nossos erros. É para que eu e você faça uma boa revisão de vida, consciente. E voltemos ao Senhor com o nosso coração contrito. É a hora da salvação, é a hora da misericórdia. E veja, esse povo volta para o Senhor e vai fazer esta oração que está no versículo 7. Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Ou seja, eles murmuravam contra Moisés e contra o Senhor. Roga, Moisés, ao Senhor que afaste de nós as serpentes. E o que Moisés fez? Moisés intercedeu pelo povo. Então o Senhor respondeu: faze uma serpente venenosa e coloca sobre uma haste. Veja a misericórdia de Deus, O nosso Deus é misericordioso. Ele puxa a orelha, mas Deus também nos acolhe com misericórdia. Deus fere, Deus cura, vai dizer a palavra de Deus. Porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Então Deus vai dizer a Moisés, faz uma serpente venenosa e coloca sobre uma haste. Olha a promessa: aquele que for mordido, mas olhar para ela, ficará com vida. E foi assim, gente. As pessoas eram picadas com a serpente, mas elas iam até a haste, onde estava a serpente de bronze, olhava para a serpente de bronze e ficavam curadas. Por quê? Porque elas olhavam para a serpente de bronze? Muito mais do que isso. Porque elas confiavam na palavra de Deus. Aí está o segredo para nós: confiança. Confiar naquilo que Deus fala. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus está dizendo na palavra, Ele vai realizar. Então é confiança. Daqui a pouquinho nós vamos receber Jesus.
Muito mais do que olhar para Jesus, mas confiar naquilo que Jesus fala a nós, naquilo que hoje Jesus está falando ao seu coração. Irmos ao encontro do Senhor com muita confiança no que Ele é. Quem é Jesus? Senhor e Salvador. Então, quando alguém era mordido por uma serpente, Padre Alessandro, e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Deus está falando ao seu coração. E quando eu rezava esta palavra, eu pensava nas hastes que o Senhor tem levantado para nos salvar. E veja só, que o Evangelho de hoje também vai dizer que o Filho do Homem foi levantado para que todo aquele que nele crê seja salvo. É o que nós vamos viver na Quaresma. Jesus morre na cruz pela minha e pela sua salvação. E todo aquele que crer em Jesus será salvo. Será salvo tu e a tua família. A serpente de bronze é exatamente a prefiguração do Cristo crucificado. Quando Deus dá a ordem a Moisés para colocar numa haste, é justamente para levantar. E olha o caminho que Deus faz. Tudo isso que a Sônia refletiu é para que nós chegássemos àquele que cura. As adversidades, os pecados que estão presentes no mundo por causa do pecado original, tudo isso precisa nos levar àquele que cura. Então, quando Moisés colocava a haste e as pessoas que eram picadas pela haste, eram picadas pela serpente venenosa, olhavam para a haste, elas eram curadas. Por que Deus mandou colocar uma serpente? Você parou para pensar nisso? Deus poderia mandar colocar um lírio, Deus poderia mandar colocar uma flor, qualquer coisa, Ele manda colocar uma serpente. Para que nós entendamos o seguinte: se por um homem entrou no mundo o pecado, por outro homem que é Jesus entra a salvação. Se as serpentes venenosas picavam e matavam, a serpente de bronze curava. Se pelo pecado de Adão entrou no mundo o pecado e a morte, pelo sim de Jesus entra a vida e a salvação. Por isso, a serpente de bronze na haste, ela é a prefiguração do Cristo crucificado, que é levantado para que todos os que para Ele olharem sejam curados. Só que o nosso Deus, Ele não está morto numa cruz, nem preso num sepulcro. O nosso Deus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, para onde eu vou olhar agora? Para a Eucaristia. Você se deu conta de que todas as vezes que o padre consagra o pão e o vinho, ele ergue a hóstia consagrada, ele ergue o vinho consagrado para quê? Para que você olhe e seja curado, para que você olhe e o adore, para que você olhe para o pão consagrado, para o vinho consagrado que é Jesus e receba dele toda a cura. Tudo isso é para dizer para você, você tem um Deus que tem o poder de te curar. Você tem um Deus que tem o poder de te salvar. Você tem um Deus que tem o poder de te resgatar de onde você está. Deus, Ele não tem limites, Ele vai aonde você estiver. O que nós precisamos fazer? É olhar para o Senhor, e como Pedro, que afundava nas águas enquanto ele estava andando, olhar para o Senhor e gritar: Senhor, salva-me, salva-me. Uma vez perguntaram para Jesus: Senhor, quem é que pode se salvar? E Jesus respondeu de maneira muito objetiva: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus é possível. Meu irmão, minha irmã, olhe tudo isso que está acontecendo no mundo de hoje. Olhe para as realidades que a sua família está enfrentando. Olhe a realidade que você está enfrentando. Quem é que pode vir em nosso socorro? Só Deus. E aqui eu vou dar uma dica para você. A partir de hoje, quando você participar de uma Santa Missa, quando o Padre erguer Jesus no pão consagrado, quando o Padre erguer Jesus no cálice, no vinho consagrado, não abaixe a cabeça, não olhe para o lado. Olhe para Jesus, como aquele povo que no deserto olhava para a serpente venenosa. Na haste, a serpente de bronze era curado. Deixa Jesus curar a sua vida. Deixa Jesus curar o seu coração. Deixa Jesus curar a sua história. Porque esse povo que se impacientou por quê? Porque estavam cansados.
Quantos de nós falamos isso? Senhor, eu estou cansado. E aí a gente perde a paciência. A gente dá lugar a tantas coisas na nossa vida que não são as coisas de Deus. Porque nós não deixamos Deus curar. Deus está te curando agora. Deus quer te curar agora, através desse programa, através desta oração, através da adoração que daqui a alguns instantes nós vamos fazer. Deus quer te curar em todas as santas missas que são celebradas nos altares do mundo inteiro. Deus quer te curar pela intercessão de Nossa Senhora. Deixa Deus curar. Nós estamos nos aproximando da Semana Santa, a semana em que a igreja vai não relembrar, mas viver, porque a celebração nos coloca no ato salvífico de Jesus. Nós vamos viver a sua paixão, a sua morte, mas principalmente a sua ressurreição. Saia nesse domingo de Páscoa um novo homem e uma nova mulher. Olhe para Jesus, que estará lá diante dos seus olhos, erguido pelo sacerdote, para dizer: olha aqui, cure, porque aqui está aquele que tem o poder de te curar. E tenha uma vida nova com o nosso Senhor. E que bonito, Padre, o Senhor trazer essa realidade da cruz de Cristo e da ressurreição. Porque muitos param na sexta-feira da paixão. E até nas igrejas a gente percebe que o volume de pessoas é muito maior na sexta-feira da paixão, e na ressurreição a igreja nem sempre está cheia como deveria, onde nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Eu tive um professor de cristologia, Padre Kenobi, ele dizia assim: o crucificado é o ressuscitado. Você não tem um Jesus na cruz e o outro no altar. É o mesmo. Aquele que se entregou na cruz para a nossa salvação é aquele que ressuscitou e que se faz realmente presente na Eucaristia. Precisamos buscar no crucificado a força, o sustento para nós vivermos as nossas cruzes, mas na Eucaristia a força do ressuscitado para sermos com Ele vitoriosos. Por isso hoje nós queremos convidar você que recebeu esta palavra em seu coração. A palavra de Deus é cura para nós. E hoje o Senhor está visitando você em sua casa, na situação que você está vivendo, enfrentando. O que o Senhor pede ao seu coração através dessa palavra? O que o Senhor revela para você de forma pessoal, particular? É aí que começa a sua oração. Foi uma palavra? Foi uma frase? Foi um sentimento que brotou em seu coração? É um convite de Jesus para você a olhar para Ele. O Senhor hoje está nos visitando, nos dando um entendimento, dando para você esse entendimento. É para Jesus que você precisa olhar. Talvez você está numa condição de sofrimento, de impaciência, de pecado, porque talvez você ainda não aprendeu a olhar para Jesus. Porque quando a gente aprende a olhar para Jesus, a olhar para Jesus na cruz, a olhar para Jesus na Eucaristia, a gente vai adquirindo uma força sobrenatural. E é esse o convite que eu faço para você. Olhe mais para Jesus. Não só com os olhos da carne, né? Mas com os olhos do coração. A cada acontecimento, busque olhar para Jesus. Encontre Jesus. A cada dificuldade, a cada realidade que você vive ou que você tenha que enfrentar, faça esse exercício espiritual. Encontre Jesus. Visualize Jesus. Olhe, ora você vai enxergar Jesus na cruz, né? E quando nós contemplamos Jesus na cruz, nós vamos encontrando nele forças. Vamos também unindo o nosso sofrimento, a nossa dor a Jesus e recebendo forças para dar conta. Ora, vamos ver Jesus também na Eucaristia, que nutre o nosso coração. O alimento dos fortes. É Jesus que nos fortalece. Quantas vezes a gente depara com situações que querem arrancar o nosso sorriso, o nosso entusiasmo. E por que muitas vezes as situações não arranca isso de nós? Porque o nosso olhar está em Jesus, porque a nossa confiança está em Deus. Então neste amor vencerá,
Eu quero convidar você a pedir a Jesus esta graça. Daqui a pouquinho Jesus está chegando aqui no palco do Rincão do Meu Senhor. Ele é o Senhor. E nós vamos juntos entregar a Jesus tudo aquilo que estamos vivendo nesta manhã de oração. É o Senhor que vai alcançando você, que vai despertando a tua alma para a oração. Olhemos juntos para Jesus. Hoje é o dia, esta é a hora. Coloque-se agora aos pés de Jesus. Utilize da sua imaginação neste momento. Vai imaginando a cruz de Cristo diante de você. Olhe para as chagas de Jesus. Olhe para Jesus. E vá clamando o seu sangue. Que Ele te lave, te purifique, te santifique. Que arranque do nosso peito o coração de pedra. Que arranque a nossa mente endurecida. Que arranque de nós o pecado. Vem, Senhor Jesus, vai clamando, meu irmão. Eu convido você que se encontra aqui, se você puder ficar de pé. Estamos neste momento de oração, meus irmãos. Clame o sangue de Jesus sobre você, sobre a sua vida. A graça do arrependimento dos pecados é uma graça. Não nos arrependemos dos nossos pecados por nós mesmos. E muitas vezes nem enxergamos. Clame o sangue de Jesus que lave a sua visão, que lave a sua mente, que lave o seu entendimento, que lave o seu coração. Senhor, nesta manhã nós queremos e desejamos, Senhor, uma contrição perfeita dos nossos pecados, Senhor. Lava, Senhor, a nossa consciência. Lava, Senhor, o nosso coração. Tira de nós, Senhor, toda a cegueira e dai-nos um coração contrito, um coração arrependido, Senhor. Nós nos colocamos aos pés da Tua cruz nesta hora e desejamos que o Teu sangue nos lave, que o Teu sangue nos liberte. A imagem que o Senhor me dá de muitas cadeias sendo quebradas nesta hora. Sim, Senhor, quebra as cadeias que nos prende aos nossos pecados, aos nossos vícios. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça da conversão verdadeira, a graça, Senhor, da contrição verdadeira, de não nos confessarmos só por preceitos, de não irmos à Santa Missa só por preceito, mas irmos, Senhor, porque nós reconhecemos necessitados da Tua infinita misericórdia. Lava, Senhor, a nossa mente. Lava, Senhor, o nosso coração. Lava, Senhor, o nosso interior, tão sujo pelos nossos pecados, tão maculado, Senhor, pelos nossos pecados. Lava-nos, Senhor, nesta hora com o Teu sangue precioso e nos liberta, Senhor. Nos liberta de toda cegueira, de toda surdez, de toda mudez. Liberta-nos, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nos impede de enxergar, Senhor, os nossos pecados, para que nós o renunciemos, para que nós assumamos uma vida nova, uma postura diferente. Lava-nos, Senhor, nesta hora. Ponho-me aos pés da Tua cruz. Desejo ser lavado por Teu sangue e ver sair das Tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés, ponho-me aos pés da Tua cruz. Desejo ser lavado por Teu sangue e ver sair das Tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura.
Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E nós nos colocamos em intercessão por você. Em intercessão por você que reza conosco em casa. Em intercessão por você que nos ouve pela Rádio Canção Nova. Como Moisés, que se colocou em intercessão por aquele povo. A Canção Nova também se coloca em intercessão por tantas realidades que vai chegando para nós. Pedidos de oração que vão subindo em nosso YouTube. Pedidos que vão chegando em nossos canais de comunicação, no Instagram. Nós queremos nesta hora pedir também a Nossa Senhora, a intercessora por excelência, que venha interceder por todas as realidades que agora nós queremos apresentar a Jesus. E eu vou perguntando para você em casa, o que hoje você quer entregar a Jesus? Qual a situação? Esse é o momento de você trazer o seu olhar para Jesus, Senhor e Salvador, Jesus Redentor. Traga o seu olhar. Como eu disse, não foi o fato de olhar, mas a fé curava aquele povo mordido pela serpente venenosa. E que você agora também viva essa fé, colocando em Jesus a sua confiança. E nós vamos trazendo tantos que rezam conosco nesta hora, apresentando a sua família. Eu quero pedir a Jesus que hoje abençoe a sua casa. E você pode rezar conosco dizendo: Jesus, abençoa a minha casa. Jesus abençoa a minha família. Jesus, e você pode ir fazendo a sua oração: Jesus, abençoa o meu marido que está trabalhando. Abençoa a mim, Senhor, eu preciso da tua graça. Abençoa, Jesus, os meus filhos que estão na escola. Vai dizendo a Jesus, porque também você que está conosco nesta hora, você também é um intercessor. Você também é uma intercessora da sua casa. Quem sabe é o seu vizinho que precisa da sua oração. É alguém que está doente e enfermo. E eu convido você a rezar por esta pessoa, dizendo o nome desta pessoa para Jesus. Como eu quero trazer o meu vizinho, o Senhor Hélio, com quase 100 anos, hoje entrou no hospital para fazer uma cirurgia no coração. Eu peço a Jesus que abençoe esse procedimento cirúrgico. E você também vai narrando, vai dizendo para Jesus qual a situação que você quer entregar nesta adoração. Jesus, nós te pedimos, visita as nossas famílias. Visita, Senhor Jesus, a Canção Nova lá na Assembleia, Senhor. Que a nossa oração possa alcançá-los também. Que o Espírito Santo seja derramado nas mentes e nos corações. Sim, Jesus, fortalece a missão da Canção Nova. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da ação e do poder do Espírito Santo. Sim, Jesus, nós apresentamos a Ti nesta hora tantos que estão doentes e enfermos nos hospitais. Muitas pessoas rezam conosco com seu celular ligado no hospital, com a TV ligada ou com o celular conectado. Jesus, visita esta pessoa que está doente. Senhor, vai acalmando esse coração angustiado, esse coração preocupado. Senhor Jesus, manda embora todo
espírito de medo. E eu sinto que o Senhor está visitando você no hospital. Você está cheia de medo. O Senhor diz para você: não tenha medo, tenha confiança. E que o Senhor possa transformar este medo em segurança, porque Jesus te visita nesta hora, levando ao seu coração toda a confiança e serenidade. Senhor Jesus, eu quero também apresentar a Ti uma jovem, Senhor, uma jovem que eu conheci. E esta jovem, Senhor, aos 17 anos, ela perdeu a sua mãe. E conversando com esta jovem, Jesus, eu dizia para ela: você faz faculdade? E ela me respondeu: eu não faço faculdade, eu parei no ensino médio. E eu perguntei para ela: Jesus, mas por que você não faz uma faculdade? E ela me respondeu: Jesus, porque eu perdi a minha mãe e eu perdi o entusiasmo. Aquilo me tocou profundamente, Jesus, e eu quero apresentar a Ti, Senhor, esta situação desta jovem que eu conheci, mas que também é a situação de muitas pessoas nesta hora, Senhor, que por alguma situação dolorosa que tenha vivido, perdeu o entusiasmo, perdeu a vontade de lutar, perdeu a vontade de estudar. Visita, Senhor, curando os nossos corações feridos e machucados, Senhor. Pessoas que, ao perder um ente da família, perdeu também os seus sonhos. Senhor, cura os nossos corações, cura as feridas dos nossos corações, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. E hoje eu olho para Ti, Senhor, por mim. E eu olho para Ti, Jesus, por estas pessoas que perderam a sua esperança. Senhor, nesta adoração nós estamos intercedendo para que o Senhor restaure em nós a esperança, Jesus. Como também, Senhor, eu trago para Ti uma mulher casada, Senhor, que não consegue engravidar. E ela não engravida, Jesus, não é porque ela tem algum problema de saúde. É porque também ela carrega, Senhor, um trauma, Jesus, onde a sua irmã ficou grávida de gêmeos. E aí, Senhor, aquela irmã perdeu os gêmeos. E foi uma dor muito grande para a família. E esta jovem hoje, Senhor, não consegue engravidar, porque ela também tem medo, Jesus, de engravidar e de perder o seu bebê. Jesus, cura os nossos corações. Senhor, visita as pessoas feridas, Senhor, pessoas que estão em depressão, pessoas que vivem ansiedade, Senhor, que estão carregando, Jesus, traumas, feridas no coração e na alma, Senhor. Nós nos ajoelhamos por elas, Jesus. Cura, Senhor. Liberta, Jesus. Salva, Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Cante. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Toca, Senhor, nesta hora, tantas pessoas que pararam no Calvário, Senhor. Pararam na sua dor, pararam na sua doença. Senhor, nesta hora, lavai-as com teu sangue, Senhor. Lavai-as, tantas pessoas que pararam nos seus traumas, deixaram o trauma conduzir a sua vida. Meu irmão, clame agora o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua história, pois o sangue
de Jesus está sendo derramado sobre nós e nos libertando. Nos libertando. Passamos sim pelo Calvário. Ele é necessário para a nossa purificação, para a nossa santificação, mas não deve ser o estado permanente da nossa vida, porque Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida nova. Receba nesta hora vida nova. Receba nesta hora o batismo no Espírito Santo de Deus. Receba a força, receba a vitalidade, receba a alegria, receba a esperança, receba o sentido de vida. O sentido de vida nesta hora. Receba, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, que te tira desta prostração, que te tira deste trauma, que te tira desta doença, que te tira, meu irmão, deste Calvário, que faz com que você ande. A sua vida não pode ser um eterno Calvário, e ela não é. Cristo morreu e ressuscitou. Receba a vida nova, receba a graça de Deus. Senhor, liberta tantos corações, tantas pessoas que falaram e jogaram sobre si: eu nasci para sofrer. Meu irmão, renuncia esta palavra maldita sobre você, sobre a sua vida. Você não nasceu para sofrer. O sofrimento faz parte da vida humana, mas você não nasceu para sofrer. Você nasceu para ter vida plena, em abundância, a vida que Cristo Jesus nos dá. Vai rezando, pedindo a Jesus a cura. Você em casa, você que nos ouve, não tenha medo de pedir a Jesus a cura que você precisa. Não tenha receio de aproximar-se do Senhor, porque antes mesmo que você dê o primeiro passo, Jesus já caminhou em sua direção. Jesus chega em sua casa, Jesus chega onde você está. Não tenha medo, se jogue nos braços de Jesus. Se jogue nos braços de Jesus nesta oração. E eu quero rezar por você. Enquanto eu falava da impaciência, você foi relembrando de pessoas que você feriu, de pessoas que você machucou. Jesus cura o seu coração desta lembrança. Por isso, se jogue nos braços da misericórdia. Não se culpe mais. Pecados confessados são pecados perdoados. Acolha a misericórdia de Jesus. Acolha a misericórdia de Jesus. Repito, pecados confessados são pecados perdoados. E Jesus abraça você. Jesus abraça você nesta adoração. É de uma pessoa que se sente sufocada, e esse sufocamento é pelos seus próprios pecados. Reconheça agora na presença do Senhor que você pecou. Reconhecer é tomar ciência da própria vida, porque o Senhor, Ele conhece toda a nossa história. Ele sabe onde e quando nós pecamos. Mas reconhecer a presença do Senhor é reconhecer a nossa pequenez diante daquele que é grande. Então reconheça os seus pecados, mas não fique só parado nisso. Busque o quanto antes o perdão sacramental, através do sacramento da confissão. Deixa o Senhor te curar na confissão. Deixa o Senhor te curar com as palavras: eu te absolvo dos teus pecados. Deixa o Senhor curar a sua vida. E você é convidado a descansar-se na presença de Jesus. O padre dizia no momento de partilha da palavra: quantas pessoas estão cansadas? Traga o seu cansaço físico, o seu cansaço emocional, o seu cansaço espiritual.
e descanse na presença de Jesus. O Senhor está te fortalecendo mais uma vez. O Senhor está te erguendo mais uma vez. Não percamos a paciência com o Senhor. Deixe o Senhor te fortalecer nesta oração, nesta adoração. Sim, Senhor, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso, Jesus, nós nos descansamos em Ti, Senhor. Restaura as nossas forças. Vai dizendo você em sua casa: Jesus, restaura as minhas forças. Você que talvez está assim: meu Deus, eu não aguento mais. Quem sabe tem sido a sua fala nos últimos dias: Senhor, eu não aguento mais. O Senhor está restaurando as suas forças e vai desejando receber esta graça, porque como a Rosinalva trouxe, sozinho nós não podemos, nós precisamos, nós necessitamos da graça de Deus. Sem a graça de Deus nós não podemos nada. Por isso, Senhor, restaura-me. Vai desejando: restaura-me, Jesus. Ainda que a sua oração seja somente esta frase: restaura-me, Jesus. Restaura-me, Jesus. Restaura minha mente, Senhor. Restaura a minha cabeça está cheia de coisas, Senhor. Restaura, Senhor. Vai colocando em ordem, Senhor, os meus pensamentos. São tantas coisas, Senhor, que eu preciso dar conta, Senhor. São tantas realidades em casa, no trabalho, com os meus filhos. Restaura-me, Senhor. Vai colocando em ordem, Senhor, o meu interior. Quanta agitação. Quanta agitação. Que você tenha esse tempo com Deus. O Senhor está pedindo para você: saia da agitação, dedique um tempo maior na presença de Deus. Quem sabe o Senhor hoje está te chamando para estar em adoração na capela, na igreja perto de você. Vá ao encontro de Jesus. Ele quer realizar uma obra de restauração por completo em você. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos alcança com a Tua presença. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está aqui presente nesta Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Obrigada, Jesus, porque o Senhor chega agora em muitas famílias. O Senhor está abençoando muitos lares. Obrigada, Jesus. Vai agradecendo a Jesus. Como eu dizia no início da partilha da palavra, o grande pecado que nós cometemos é tirar os olhos daquilo que Deus faz. E quanta coisa boa Deus tem feito em sua vida. Vai louvando, vai bendizendo a Deus. Senhor, eu quero te glorificar e te bendizer, Jesus, por todos aqueles que o Senhor está levantando nesta oração. Obrigada, Jesus, por esta palavra que vem de encontro às nossas necessidades. Obrigada, Jesus, porque o Senhor fala aos nossos corações. Nós te louvamos e te bendizemos, Jesus, porque quando nós achamos que nós não vamos dar conta, o Senhor nos coloca de pé. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor se dá a nós. O Senhor se faz alimento para nutrir o nosso coração, para fortalecer a nós pelo sacramento da Eucaristia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos espera nos confessionários. Meu irmão, Jesus te espera nos confessionários, com os braços abertos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados. Vai louvando e bendizendo a Jesus. Eu quero louvar e bendizer a Jesus pela obra de Deus que é a Canção Nova, pela nossa história. Quantos testemunhos de conversão. Obrigada, Jesus. Quantas restaurações o Senhor tem feito nas famílias. Quantas curas o Senhor tem realizado através da nossa programação. Obrigada, Jesus, pelo sim e pela dedicação de cada missionário da Canção Nova. Obrigado, Jesus, por aqueles que iniciaram, por aqueles que estão chegando. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos. E vai louvando ao Senhor. Experimente hoje louvar ao Senhor. Tire os olhos da sua necessidade. Só por hoje. Tire os olhos da sua necessidade e contemple aquilo que Deus já fez. Contemple aquilo que Deus faz em sua vida. Quero te louvar e te bendizer, Jesus, porque o Senhor também chega nesse hospital.
E obrigada, Jesus, porque o Senhor transforma os corações. Obrigada pela serenidade, pela paz que o Senhor está derramando em muitos corações. Muito obrigada, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós reconhecemos, Jesus, a tua presença no meio de nós. Obrigada, Jesus, por cada peregrino que chega na Canção Nova. Quantos vieram nos visitar no dia de hoje? Obrigada, Jesus, por aqueles que estão vindo à Canção Nova, por aqueles que já se passaram desse território eucarístico, Senhor, e foram agraciados por ti. Obrigada, Jesus, pela vida dos nossos sócios, por aqueles que acreditam nesta obra de evangelização, Senhor, por aqueles que mês a mês realizam a sua contribuição, Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos, Jesus, por cada um que o Senhor deu a nós, que sustenta essa obra de evangelização. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Muito obrigada, Jesus. E ainda nesta adoração, colocando o nosso coração em Jesus, convido você também a ir silenciando de tantos pensamentos, de tantos sentimentos, mas apenas permanecendo na presença de Jesus. Este silêncio que é fértil, não é um silêncio vazio, mas é um silêncio onde nós vamos nos enchendo da presença de Jesus. Vai se enchendo da presença de Jesus. Silencie os teus pensamentos. Silencie os desejos do seu coração para apenas estar na presença de Jesus. Queira apenas ser visto por Jesus. Deixa Jesus te ver. Deixa Jesus te ver aí na tela do seu computador, com esse fone no ouvido. Deixa Jesus te ver. Jesus sonda o seu coração. Não fale nada, não pense em nada, apenas busque esta comunhão espiritual, esta sintonia com o coração de Jesus. É Jesus. Contemple a presença de Jesus, neste silêncio, neste abandono, nesta confiança. Contemple a presença de Jesus. Contemple. Contemple. Obrigada, Jesus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Minha fé por suplemento, os sentidos completar e ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, e ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno é trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão. Que contém contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus, com um Pai,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me, teu sangue